Eu vejo nas crianças, quando eu dou aula, eu sou professora de português também, é que eles têm muita mistura, borsa, fumo. Na verdade, eles são do dialeto também, mas eles são basicamente da língua italiana em geral. Então, a gramática também tem essa linguagem. O dialeto bergamasco não permaneceu porque ele é muito difícil, tem uma mistura de francês, de alemão, então ele é muito complicado. O que se fala mais é o vêneto misturado com um pouco do português, é uma mistura. E chamam de italiano hoje em dia, né? Quando eu nasci na década de 60, eu na minha infância, a língua da colônia, dos colonizadores, era tida como caipira, como feia, porque logo em seguida da Segunda Guerra Mundial ela foi proibida no Brasil. Na Segunda Guerra Mundial foi proibida. Então, ninguém poderia falar italiano, as escolas italianas foram todas fechadas, em função da própria rixa, né? E o Getúlio Vargas queria unir o povo brasileiro numa única língua, né? E nisso, as pessoas eram proibidas de falar. Se alguém era pego falando na rua, era preso. E os meus pais, além do preconceito, tá? Era muito feio, era caipira. Meus pais falavam entre eles, mas não nos ensinaram. Porque eles aproveitavam até para falar os segredos familiares, né, de casal. E eu, então, quando eu estava na Casa da Cultura, o professor Altamiro D'Agostin, que ele é meio vêneto, meio bergamasco, começou a nos ensinar a língua italiana a partir do consulado, do Centro Cultural de Curitiba, mas é a gramática, a língua oficial lá. Eu fiz os 4 anos, né, nós nos formamos pela Universidade Pontifícia do Paraná. Eu já era professora de língua portuguesa. Com a saída do Altamiro, ele ficou doente, eu acabei assumindo essa vaga e comecei aos pouquinhos, então, a trabalhar o italiano e estou há mais de 20 anos na área. Aqui a aula não é só de língua, é de cultura também. Então, é língua e cultura italiana. Então, da onde vem, conhecer os seus costumes, por que você age de um jeito, por que você tem hábitos, quais são a culinária, os costumes, a dança. É uma forma de retribuir aos nossos antepassados que tanto esforço, tanta dedicação delegaram a todos nós, saber um pouco mais a fundo de todo aquele sacrifício, todo o trabalho que os nossos antepassados tiveram aqui, tentar que com isso a gente prolongue mais essa relação com a Itália e leve esse conhecimento para as gerações futuras que possam também tirar proveito disso, né? Porque nós, de origem italiana, a partir do momento que nascemos com sangue italiano, para o governo italiano nós já somos italianos. Então, quando a gente faz o processo, é de reconhecimento da cidadania, porque nós já temos a cidadania. Içara pertencia ao município de Araranguá, mas ele começou com a colonização de Criciúma, porque a partir da colonização de Criciúma criou-se então as linhas para fazer as colônias. E as primeiras linhas a serem colonizadas foi a linha Anta, que dava acesso a Tubarão, a Jaguaru, naquela região de lá, que era a sede da administração da colonização. Veio para a linha 13 Beirões. Depois aí surgiu a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a partir do Rio Sangão. Do Jaqueline até lá perto da Sática, que vai a primeira linha, eram só bergamascos. Os poucos vênetos, que é de outra região da Itália, que tinham, era por casamento ou por amizade. Eu nasci aqui e eu quero muito que Sara faça uma ligação com a Itália, que tem essa ligação cultural, econômica e tudo, né, com a Europa. E eu acho assim, como eu sou professora e pertenço à Associação Italiana desde o princípio, desde a década de 90, e eu busquei, quando eu fiz a pesquisa e lancei o livro, a busca era descobrir qual era a região da Itália que mais tinha identidade em Içara. E ficou comprovado que os bergamascos são a raiz principal. Depois, em termos de bergamasco, eles não são um número grande, mas é um número significativo. Meu sonho é muito ver a dificuldade com que eles passaram quando chegaram aqui. Eles vieram de um país desenvolvido, tinha trem, tinha indústria já oficializada. Então, assim, eles vieram para cá e foram colocados em meio a uma floresta. Então, tu sair de uma casa
né, de todo conforto para morar numa cabana no meio de uma floresta, tiveram que construir a sua própria cabana. Depois, assim, ó, não rodava dinheiro, não tinha dinheiro, eles tinham que plantar para comer e tiveram que pagar a terra. Eu sou terceira geração brasileira, então o meu bisnono veio criança, o meu nono trabalhou a vida inteira para ter uma vida mais ou menos razoável. O meu pai que teve um pouco mais de conforto e nos deu mais conforto. Eu fui, na minha família, basicamente a terceira geração que teve a oportunidade de estudar. Porque eles vieram de lá estudados, muitos foram professores. Então eu tive a oportunidade de chegar até a educação. Enquanto que meu pai e minha mãe estudaram 2 anos apenas para aprender a ler e escrever. Então assim, ó, eu acho que nós, descendentes, temos a obrigação de resgatar e manter viva a cultura, mostrar para as próximas gerações e valorizar o sacrifício que eles tiveram.